Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Hoje daremos sequência a nossas conversas, refletindo sobre o artigo da Revista Espírita de fevereiro de 1858, que tem por título Isolamento dos Corpos Pesados. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima e por ele você pode acessar esses estudos anteriores sobre a Revista Espírita e outros estudos também feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem. No capítulo 4 da primeira parte de O Livro dos Médiuns, Kardec nos diz que o primeiro sentimento que os estranhos fenômenos espíritas despertaram nos assistentes foi o sentimento da dúvida. Dúvida. Que cada um dos que assistiam aos fenômenos, mesmo quando os fenômenos foram certificados como irrecusáveis, cada um os interpretou a seu modo, de acordo com suas ideias, com suas crenças pessoais, ou mesmo com as suas prevenções. E os adversários do espiritismo encontraram nessa divergência de opiniões argumento contra os fenômenos e a própria doutrina, dizendo que mesmo os espíritas, os próprios espíritas, não se entendiam entre si e cada um interpretava os fenômenos de uma maneira. Kardec reflete sobre isso e diz para nós que, como qualquer ciência nascente, os primeiros passos são necessariamente incertos, mas que, com o tempo, à medida que se coordenam os fatos e se organizam as ideias, vai se estabelecendo, isso é muito importante, unidade quanto aos pontos fundamentais da doutrina. Nós estamos fazendo essa abordagem desses primeiros parágrafos do capítulo 4 em O Livro dos Médiuns, porque achamos essa introdução importante, já que em nossos estudos nós buscamos perceber o pensamento de Allan Kardec e o seu método no trabalho de organização dos conteúdos recebidos através dos médiuns no estudo dos fenômenos espíritas. Kardec inicia o seu trabalho estudando os fenômenos espíritas. E nesse nosso artigo de hoje, nós vamos ver que o método kardeciano de observação do fenômeno fica bem demonstrado para nós. Muito bem. Kardec observa que no movimento dos corpos inertes, e é isso que ele está nesse momento observando, é esse o foco da sua observação, o movimento dos corpos inertes, a princípio, parece esse movimento derrogar as leis da gravidade, não é? E aí, então, afiguram-se como fatos extraordinários, não é? Mas percebe-se a existência de uma força desconhecida que atuava sobre os objetos. E o que é mais importante é perceber-se que esta força desconhecida que atuava sobre os objetos era encorajada, palavras de Kardec, pela intenção
e pela vontade dos presentes. Embora, diz ele, certamente houvesse entre eles algumas pessoas com um poder especial, ainda não estão designadas aqui como médiums, não é? E não se dessem conta de que tinham esse poder especial, não é? É, nós vamos ver a importância dessa percepção de que não há lei da gravidade derrogada. O que existia, sim, e se você está aí com o lápis na mão, grifa no nosso artigo de hoje a percepção de uma força desconhecida que atuava sobre os objetos. E essa força, repetindo, encorajada pela intenção e pela vontade dos presentes. Muito bem, essa observação leva Kardec a declarar, isso é importante para nossos estudos, que as mesas girantes sempre representarão o ponto de partida da doutrina espírita, né? E firmam a teoria de que, a partir dessa observação, nós teremos a chave para a decifração de efeitos mais complexos. Então, é a observação disso que Kardec chamou o isolamento dos corpos pesados com a movimentação das mesas. Ele considera essa observação o ponto de partida para o estudo da doutrina, nos fornecendo a chave para a decifração de efeitos mais complexos. Muito bem. E no comentário inicial, Kardec, desse artigo, Kardec vai exatamente relatar para nós algumas manifestações físicas que ele presenciou e se dispôs a estudar. Essas manifestações ocorridas em reuniões na casa de um certo senhor B, na rua Lamartine, diz ele. Mas ele observa para nós também que esses efeitos observados lá na casa do senhor B, eles foram também produzidos e observados em outros lugares, sendo então possível atestá-los como incontestáveis. Não dava para duvidar de que esses fenômenos aconteciam. E como é que os fenômenos aconteciam? Cerca de 8 ou 10 pessoas, Kardec volta a afirmar, entre as quais algumas dotadas com um poder especial, embora não fossem reconhecidas ainda como médiums, essas pessoas sentavam-se em torno de uma mesa maciça e pesada, com as mãos nas bordas da mesa, e todos unidos pela intenção e pela vontade, em um tempo que variava de 10 a 15 minutos, apesar da mesa pesar cerca de 100 quilos, a despeito da mesa pesar cerca de 100 quilos, a mesa se movia, ela deslizava da direita para a esquerda, ela se erguia ora num pé, ora em outro pé, balançava rapidamente, e se os assistentes redobrassem o poder da vontade, diz Kardec que era possível levantar a mesa 10 a 20 centímetros do chão, sem nenhum apoio, e ela levitava, vamos dizer assim, durante alguns segundos. E ele diz que, tendo essas manifestações se repetido inúmeras vezes, em inúmeras reuniões, na presença, algumas vezes, de 20 a 30 pessoas,
não havia realmente como contestá-las. Era preciso, então, buscar entender como isso se passava, sem que o fenômeno derrogasse as leis da gravidade. E Kardec diz também para nós, quando ele relata essas experiências presenciadas na casa do senhor B, ele diz que, além do movimento das mesas, havia também a produção de ruídos, pancadas e estalos na madeira, mesmo quando não havia nenhum movimento da mesa. Então, o movimento e mais os ruídos, pancadas e estalos. Isso vai ser analisado, então, por Kardec. Mas como a narrativa nesse artigo é uma narrativa bastante longa, pelas análises que Kardec vai fazendo, ele vai conversando com as ideias, e é muito interessante a gente perceber essa maneira de Kardec refletir sobre os fatos observados para buscar a causa desses fatos, não é? Nós vamos dividir o nosso estudo e vamos deixar uma narrativa que Kardec faz, depois das suas primeiras considerações, que tem um subtítulo: A Floresta de Dodona e a Estátua de Menon, para um próximo encontro nosso. Porque hoje nós queremos refletir com vocês sobre um aspecto abordado por Kardec nessa apresentação do artigo que ele faz para nós e que nos parece bastante importante. Muito bem. Se você está com o lápis na mão, eu esqueci de deixar o meu lápis aqui perto de mim, vamos lá na apresentação do artigo e nós vamos ver que Kardec começa dizendo para a gente assim, a observação da possibilidade de isolamento dos corpos pesados, sem ponto de apoio, por meio de uma força ainda desconhecida. Então, olha, por meio de uma força ainda desconhecida. Isso nos chama a atenção no texto, porque foi o que chamou a atenção de Kardec. Que força desconhecida era essa? E ele adiante já vai clarear para nós, dizendo assim: o movimento imprimido aos corpos inertes pela vontade ocorria com frequência e várias vezes ocorria na sessão, mesmo sem nenhum contato das mãos. Então, não eram as mãos que faziam a mesa levitar, não é? Ele diz, a vontade bastava para que a mesa se dirigisse para o lado indicado. Então, ele fala de uma força desconhecida, e adiante ele já coloca para nós que essa força desconhecida era a vontade das pessoas presentes ali no ambiente, na reunião. E adiante ele ainda, quando ele fala do erguimento completo, né, da mesa, ele diz que isso era possível a partir do fato de os assistentes, o encorajamento dos assistentes, redobrarem os seus esforços. A força atuante parecia redobrar de esforços, diz ele, pelo encorajamento dos presentes. E compara como um homem ou um cavalo que cumpre uma tarefa pesada e que é excitado por gestos e palavras. Nós vamos ver depois, em O Livro dos Espíritos, quando Kardec trata sobre as paixões, e aí aborda também a presença
não é? Da vontade como uma faculdade que nós podemos, né, nos utilizar dela para o bem e para o mal, enfim. Ele vai usar essa mesma metáfora, comparando aqui, ele está falando como um homem ou um cavalo, lá ele usa a expressão como um corcel, não é? É a força de um corcel desgovernado quando o homem perde o controle sobre o corcel, sobre o animal, sobre o cavalo. O que importa para nós aqui é percebermos que os assistentes redobravam os seus esforços com vontade e conseguiam, então, que a mesa volitasse. E eu adiantei um pouquinho, dizendo a vocês que essa importância, o que está ressaltado aqui? O papel dos assistentes e da vontade dos assistentes. Vontade, né? Quando a gente estuda o tema paixões, lá em O Livro dos Espíritos, no capítulo 12º, que trata da perfeição moral, nós vamos exatamente perceber, destacar a importância da vontade enquanto potência da alma. Dizem os espíritos, princípio originário das paixões, que podem levar o homem à realização de grandes coisas. E Kardec vai, então, analisar conosco o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais. E ele diz que esse limite está exatamente na exageração de uma necessidade ou de um sentimento. O mal, diz ele, está no excesso e não na causa, e se torna um mal quando tem, por consequência, um mal qualquer. Quando a gente estuda a vontade, a gente não pode deixar de buscar refletir também sobre o pensamento de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando na parte terceira do livro ele aborda as potências da alma. E a primeira das potências estudadas por Denis é a vontade. E ele nos diz que a vontade é a força capaz de movimentar as potências internas do nosso ser. Quer dizer, quando essa força, a vontade, movimenta as potências do nosso ser, internamente, nós externamente conseguimos realizar prodígios, como fazer a mesa se levantar totalmente do solo, não é verdade? Mas nessa ação de modificar as potências internas do nosso ser, essa força é capaz de modificar mesmo, diz Denis, a nossa natureza, vencendo obstáculos, dominando a matéria, a doença e até mesmo a morte, diz Denis. Ele diz para nós, é pela vontade que dirigimos nosso pensamento para um alvo determinado. E se o alvo determinado é vencermos a nossa natureza, às vezes viciosa, imperfeita, vencer obstáculos que existem naturalmente em nossa caminhada evolutiva, dominando a matéria, a tendência que temos, né, em nos inclinarmos à supremacia da matéria contrária à supremacia do espírito, até mesmo vencer a doença, diz ele, não é? Nós percebemos a potência que é a nossa vontade, tantas vezes mal utilizada por nós, infelizmente. Ele diz isso para nós, ele diz que a maior parte dos homens deixa os seus pensamentos flutuarem sem cessar. Nós vamos
não é? Pensando as coisas sem nenhum cuidado, nenhum controle sobre os nossos pensamentos. E numa mobilidade, ele fala, constante, não é? Mas sem o cuidado de nos concentrarmos para colocar o nosso pensamento de acordo com os princípios que já elegemos para regerem a nossa vida. Ele diz que nós conhecemos bem essa força porque nós constantemente utilizamos essa força para nos deixarmos aproximar de nossa natureza animal, né, das sensações, dos gozos da matéria, desde quando poderíamos estar exatamente nos utilizando dessa força para nos aproximarmos de nossa natureza espiritual, né? Vencendo as nossas más inclinações. Sobre as más inclinações, lá em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se sempre o homem poderia, por seus esforços, vencer as suas más inclinações. E os espíritos dizem que sim, mas que frequentemente nós fazemos esforços insignificantes, fazendo esforços muitas vezes insignificantes. Se fizéssemos, corrigindo, se fizéssemos esforços insignificantes, nós seríamos capazes de vencer as nossas más inclinações, mas nem isso nós fazemos, porque dizem os espíritos, o que falta ao homem é vontade. Há quantos poucos dentre vós fazem esforços. Olha que coisa séria, não é? Se o homem fizesse, repetindo para ficar bem firme a correção, se o homem fizesse esforços insignificantes, ele seria capaz de vencer as suas más inclinações. Porque na resposta à pergunta seguinte, os espíritos dizem que nós falamos, eu quero, mas a nossa vontade, dizem eles, fica nos nossos lábios, não é? E ele diz que, no fundo, nós queremos acreditar que não podemos vencer as nossas más paixões, é importante dizer assim, porque, na verdade, esse trecho é muito importante na resposta da pergunta 911, porque, na verdade, o nosso espírito ainda se compraz nessas paixões mais consequentes da nossa inferioridade. Ele diz, os espíritos dizem, quando o homem compreender a sua natureza espiritual, ele vai procurar reprimir essas más inclinações, essas más tendências, entendendo que vencer essas más tendências será sempre uma vitória do espírito sobre a matéria. Eu gosto particularmente desse estudo sobre as paixões e sobre a vontade. E vocês poderiam me perguntar, puxa, Lígia, nós começamos refletindo sobre o isolamento dos corpos pesados, e você quis fazer um estudo sobre a vontade, sobre o pensamento, sobre a vontade e as paixões, a força do pensamento, né, da intenção. É porque eu fico pensando assim, sabe? Se nós somos capazes de unidos, voltamos ao início do nosso estudo, unidos pela intenção e pela vontade, se somos capazes de fazer mover uma mesa pesada, a despeito dela ter 100 quilos,
fazendo ela deslizar de um lado para outro, erguer-se, erguer um pé, erguer o outro e até mesmo levantá-la 20 centímetros do chão. Por que é que nós não nos utilizamos dessa força para vencermos as nossas más inclinações, não é? Atendendo àquilo que nós já dizemos ser o objetivo da nossa vida, o nosso progresso espiritual. Os espíritos chamam a nossa atenção dizendo que é porque nós ainda nos comprazemos em dar vazão a nossas paixões inferiores. Então, meus queridos, esse é o desafio que fica para nós, que nós possamos, conscientes da grandeza dessa força que se chama vontade, uma potência da nossa alma que nos é dada para que nós possamos utilizá-la a bem de nós mesmos, investindo no trabalho da nossa transformação pela estruturação de uma consciência moral. É disso que nós precisamos, estruturarmos a nossa consciência moral. E vocês poderiam me perguntar o que significa exatamente estruturar uma consciência moral? É sustentarmos tudo aquilo que temos em nossa consciência, né, gravada a lei de Deus, pelo conhecimento da verdade. Nós precisamos conhecer a verdade para que nós possamos dar cumprimento às leis divinas, alcançando, então, a aquisição das virtudes, daquelas virtudes que são essenciais à vida. Trabalhar a nossa vontade. Essa uma meta, esse um propósito que nós queremos alcançar. E assim nós chegamos ao final da nossa reflexão de hoje, lembrando a vocês que vamos continuar esse artigo na próxima semana com a análise do subtítulo A Floresta de Dodona e a Estátua de Menon, dando continuidade ao estudo do isolamento dos corpos pesados. Muito bem. Agradecemos a você pela companhia em nosso estudo de hoje, pela visita ao nosso canal, desejando que você tenha um dia de paz, que haja paz em sua casa, em sua família, em sua vida, em seu espírito e em sua vida. Esperamos encontrar você na próxima sexta-feira para mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Até lá, se Deus quiser.